Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus, bem. Bem, graças a Deus. O pessoal tá entrando aí, o pessoal Estamos aqui. tá entrando rápido aqui hoje. Mais rápido que você. Chegando de antes de você. Que eu fico esperando dar 7h30 em ponto aqui no meu relógio para começar. Mas é Meu isso aí. contenta já temos 10. É, Beleza. que bom. O pessoal tá interessado. Está esperando. Sim, Vamos começar com Gotas de Paz. sim, gotas de paz. Vamos lá, mensagem 32. A alegria de Deus. Em todo tempo, em todo lugar, sempre existe o potencial para algo de bom. Não importa qual seja a situação, a única razão pela qual o seu trabalho parece ser desinteressante é porque você faz a opção de que ele se tornasse assim. A única razão pela qual o seu vizinho é uma pessoa desagradável é porque você já o definiu na sua mente como tal. Aceite as coisas como elas são. Busque o bom em tudo que se passa ao seu redor. Não existe nada nessa vida, do lado de cá, da eternidade, que possa fazer com que você se torne completamente feliz. Por outro lado, você pode promover felicidade de praticamente tudo que está ao seu redor. Lutas, conflitos, gargalhadas, sorrisos e lágrimas são partes integrantes desta incrível sintonia da vida. O fato inquestionável é que existe um Deus e ele é bom. Ele é bom demais. Esta é a razão pela qual, independente das circunstâncias que nos cercam, podemos experimentar genuína alegria em todo o tempo. Essa mensagem bem bonita, né? Fala que a gente pode achar momentos felizes em qualquer momento da nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente, que nem aqui fala, né? Tem um vizinho chato, mas você pode achar algo de bom nele. Você, por mais que ele pareça ser ruim, você pode trabalhar a paciência dentro de você. Você pode achar algo bom em todas as situações, depende do jeito que você dá o significado à situação que está passando. Então é uma maneira bem interessante de ver a vida, né? Do jeito que ela é, porque a gente vive num mundo de provas e expiações, um mundo de aflições, e quase todo momento a gente está passando por dificuldades aí. E parece que se o pessimista parece que passa por dificuldades maiores ainda, né? Do que o otimista. O otimista parece estar sempre de bem com a vida. Tá, realmente faz o que está pregando aqui, ó, o Gotas de Paz. Faz dá significado a todos os momentos da vida. Por mais triste que seja, ele dá sempre ver o lado bom das coisas. E a gente, o pessimista, já não, né? O pessimista já, o depressivo, já vê o lado ruim em qualquer situação. Por mais que ele esteja no momento bom da vida, ele vê o lado ruim, né? Então, é uma boa coisa para a gente trabalhar dentro da gente. Você falou do mundo de provas e de expiações e a gente estudou, né, o capítulo 5 dos sofrimentos e ele fala bem isso, né, do aceitar, do resignar-se, do entender, né, a vida. Ele diz: a vida tem lutas, tem batalhas e tem também gargalhadas, né? Vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. Na verdade, é o entendimento sobre a vida. Ele diz ali, né, existe um Deus e esse Deus, né, e ele é bom, é o que a gente estuda quando estuda o entendimento do Espiritismo, quando Allan Kardec começa a perguntar, o que aparece é isso: Deus é bom a todo momento. O que, quem não é bom ainda somos nós. E nesse não ser bom, a gente acaba achando coisas ruins, né? Então é mais ou menos assim, buscar alegria na vida, aceitar, o dia hoje não tá legal, mas amanhã vai estar. Não é que o outro é ruim, é eu que estou enxergando ele de forma diferente, né? Eu já tenho um preconceito, já criei na minha mente isso. Então você percebe que. E ele usa o termo também, né? A gente espera a felicidade, mas ele pede para a gente promover a felicidade, fazer o ambiente bom onde a gente estiver, né? Onde a gente estiver, com quem a gente esteja, a gente sempre está fazendo o melhor, quer dizer, buscando felicidade, levando alegria e, como diz, desmontando as. Meu pai contava né, uma historinha bem boba. Ele falou que falaram para a luz
e dentro da terra, nos buracos lá, era escuro. Ele falou, diz que a luz entrou lá e não encontrou escuridão, né? Mais ou menos isso, né? Você vai num ambiente que é escuro, mas leve a luz e faça iluminar esse ambiente que a escuridão vai embora. Você vê mesmo em, né, que frequenta velório, às vezes tá tristeza do velório, normal, né? E às vezes chega aquele tio no meio da noite, né? Já cansado de falar de coisas ali do desencarnado ali, e o rapaz transforma o velório quase numa uma piada, né? De deixar o ambiente prazeroso até, né? De certa forma, né? Tirando aquela névoa ruim do local, né? Isso num local que teoricamente é para ser um local de pesar mesmo, de dor mesmo, né? Mas mesmo assim as pessoas ainda conseguem, né, levar algum alento, dar um novo significado à situação que eles estão passando, né? Isso não só em velório, né? Em festas, em visitas que você faz, às vezes está uma visita da família e está um clima ruim e chega aquela pessoa que anima, que transforma o clima daquele lugar e aí passa a ser uma visita que ia ser uma visita cansativa, penosa, transforma-se numa tarde alegre e leve, né? Uma tarde gostosa. As pessoas conseguem transformar nisso, então você vê que muitas vezes não é o problema em si que está acontecendo, e sim você que não está focando nas energias certas. É uma oração de São Francisco, né, que diz: onde houver treva, que eu leve a luz, né? Onde houver tristeza, que eu leve alegria, e assim, É, a oração de São Francisco é bem isso. isso aí. Vamos dar início, Zô? Vamos. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. E assim seja. Então, dando boa noite a todos que se fazem presente aqui, mais uma segunda-feira. Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está no capítulo 7º, parágrafo 11, para quem acompanha o Evangelho aí na mão. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Parágrafo 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis nas dificuldades e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos, e todavia, sem humildade podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não!
Por que esse sentimento nivela os homens? Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordar sua humildade, que o fez tão grande e que colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas a seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que eles são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusando de injustiça, irrisão e cegueira, Deus vos distingue pelos corpos. Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob seu teto dos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras tem orgulho e se revolta. Bem eu sei. Consentirás em dar-lhes a esmola, mas apertar-lhe a mão, fraternalmente jamais. Que dizes eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas deles despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que tu também não fosse miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais do que um ao outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade? Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos, talvez estivesses mais baixo que o último dos vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento e que em mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teu filho sofre, tem frio e fome. Vais curvada sob o peso de tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, quando é nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera a hora, a felicidade ainda não é desse mundo, aos pobres e oprimidos que neles confiam. Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada aos trabalhos e às privações, por que está triste? Por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento, tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de
ornar tua cabeça de flores e estimular teus felizes da terra. Dissestes que poderia, como essas mulheres que vêm passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores seus nomes estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantos soluços abalados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob as suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos sem guia, sem sustentáculo nesse mundo onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. E vós, todos os que sofreis injustiças dos homens, sedes indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos da censura, isso é a caridade, mas é também a humildade. Se sofreis calúnia, curva a fronte sob essa prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar, suportar com coragem as humilhações dos homens e ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó, meu Deus, será preciso que Cristo venha uma segunda vez sobre essa terra para ensinar aos homens tuas leis, que eles esquecem? Deverás ele ainda enxotar os vendilhões do templo que marcham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homem, se Deus vos concedesse essa graça, talvez os renegaríeis como outrora, vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos, talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei-se como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina. Vos deu exemplos de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. Ó Deus, que fizeste é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias? Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinjais vossos corações. Seja generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sejam verdadeiros cristãos, e sereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o efeito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem. A caridade, a fraternidade, então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai. Então nós, todos que houvermos sido ao cumprimento de vossa vontade, entoaremos o cântico da ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificar todos os séculos dos séculos. Assim seja. Passagem Lacordaire, Constantina, 1863. Passagem grande, né? Bastante grande. E tem mais uma só pequena depois, mas acho que a gente vai fazer esses dois capítulos em duas segundas-feiras, tem bastante coisa para falar. Isso. Primeiro a gente pode falar do que ele diz aqui, e depois a gente vai tentar entender, né, fazer o entendimento sobre o orgulho. Né?
dizem que esse espírito que passou essa mensagem, né, o Lacordaire, que eles falam, ele diz que foi ateu antes de passar para o mundo espiritual, antes de conhecer, na verdade, esse entendimento espiritual. E ele foi escolhido, né, para ele mais o bispo de Argel, ali, o Adolfo, que faz a segunda instrução. Esse capítulo tem 2 instruções, e a ideia é fazer o entendimento de orgulho, né? A palavra orgulho, acho que na época de Jesus, ela não aparece, ela aparece depois, né? Ele começa dizendo, né? Dizendo que a paz de Deus esteja convosco. Ele foi escolhido para passar a passagem, né? Então ele diz assim: venho até vós encorajar a seguir o bom caminho. Ele usa o termo, né? Os seres que na Terra conseguiram se tornar pobres de espíritos, a gente falou outro dia, né? Acho que no dia de São Roque, a gente acabou falando, né? Você acabou comentando dos espíritos superiores, que no entendimento de algumas religiões eles são conhecidos como santos. E, na verdade, foram seres que na Terra foram bons, que tentaram, fizeram, né, como deveria ser feito. E se a gente buscar exemplo na Terra hoje, a gente não tem. A gente tem os mais antigos, mas ele diz assim, né, que aqueles que conseguiram fazer isso na Terra, se despojar do orgulho e buscar seguir o ensinamento, eles são os exemplos hoje no mundo espiritual. Então você vai ver que são eles que vêm aqui dar o seu depoimento, né? Mostrando o que eles foram, o que eles fizeram. Então, assim, aos pobres de espírito que antigamente habitaram a Terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona, né? Deus, em poder ajudar o vosso aperfeiçoamento. Então, quando a gente pega esses capítulos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem lá uma passagem, né, que tem a ver com o título, e dessas passagens, Allan Kardec, com as instruções dos Espíritos, ele tira um resumo do entendimento, e depois ele traz um depoimento, ou um espírito desse passando essa mensagem, né? Então, a única função dele é passar essa mensagem para nos ajudar. Aí ele diz assim, que o Espírito Santo, né, aqui no caso, não naquele entendimento, mas o Espírito mais ilustre, ele cita Jesus do começo ao fim dessa passagem, né, que ele me ilumine. Então ele está falando de um ser específico, né, praticamente falando de Jesus, que ele me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível, né, que o que ele vai falar aqui para nós que a gente, na verdade, compreenda. Que ele me dê a graça de colocar ao alcance de todos. Aí ele começa falando de humildade. Ele fala, a humildade é uma virtude. A gente tem vícios e a gente tem virtudes. A gente tem defeitos e a gente tem virtudes. Ele fala, a humildade é uma virtude, e ele usa o termo. Ela foi esquecida, muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que dela têm sido dados por esses seres, né, por Jesus e depois por vários seres que viveram na Terra fazendo o bem, todos os exemplos de humildade, ele diz que nós esquecemos ou eles são pouco seguidos. Então, poucas pessoas seguem esses exemplos de humildade que foram dados. Ele faz uma pergunta, e eu acho bastante interessante a pergunta, ele diz, né? Será que podeis, sem a humildade, ser caridoso para com o vosso próximo? E a gente vai perceber que não, né? A primeira coisa que a pessoa faz, depois que ela faz uma caridade, e eu vou falar na maioria das pessoas, são poucas as pessoas que não fazem isso. Ela acaba de fazer uma caridade, ela se vangloria. Se a pessoa não agradece, ela diz que não ajuda mais. Quer dizer, a todo momento a gente faz a caridade, a gente não faz a caridade por fazer caridade, a gente faz a caridade com a intenção de receber os louros, de receber os aplausos, de receber
vamos dizer assim, né? De ser exaltado, que é a palavra que Jesus, né? Ele fala para a gente não se exaltar e sim se humilhar, ser humilde, tirar isso do espírito de ser melhor. E a gente percebe isso, né? Poucas pessoas fazem caridade. Exemplo, vamos dizer assim, né? Tem o centro espírita lá e todo mundo fala assim, nós vamos distribuir cesta básica. O centro arrecada alimento, compra uma outra parte, e as pessoas vão lá ajudar a distribuir essa cesta básica. E essas pessoas saem de lá se achando as melhores pessoas do mundo, porque elas foram lá distribuir uma cesta básica que normalmente, né, pode ser que até ela tenha dado, mas assim, como se ela tivesse feito uma grande coisa, uma grande caridade. E ela não, ela só foi ajudar a distribuir. E muitas pessoas se acham isso. Não, eu dei, porque nós fizemos, porque isso, e tira foto e põe no jornal, né? E ganha comenda, e vai tudo, né? Porque foi feito isso. E na verdade não é isso. A caridade não é isso. A caridade, o dia que a gente... Eu falo de todo mundo, né? Todos nós juntos. O dia que a gente conseguir fazer algum bem para uma pessoa e não lembrar que fez, e não ficar buscando na memória que fez, ou ficar achando, né? Porque a gente vai ver sempre isso nas discussões que as pessoas têm, nas indiretas do Facebook, é sempre essa, né? A gente ajuda e as pessoas não reconhecem que a gente ajuda e a pessoa não está nem aí, não tem gratidão, não tem isso, não tem aquilo. Quer dizer, a gente está sempre esperando, né? A gente acaba de fazer ajudar alguém e a gente já está falando, ó Deus, eu ajudei, tá? Por que a minha vida está ruim? Por que a minha vida está difícil? Eu estou sempre esperando o retorno disso. Então a gente já percebe que a gente está errado, né? Porque Jesus fala, aquele que quiser receber alguma coisa, que seja o primeiro a doar alguma coisa, mas a doar de si mesmo, né? Não aquela doação de que eu vou lá meia hora, ajuda, não, de você estar 100% para isso. Né? E aí você vai vendo, né, que ele fala assim, ele diz que a humildade iguala as pessoas. Quando eu vejo uma outra pessoa como coitadinho, como eu fico pensando, eu tenho que ajudar porque a pessoa é um coitadinho. Quando eu fico pensando dessa forma, eu estou me mostrando aos olhos de Deus melhor do que ele. A gente vai falar, a gente está melhor? Sim, nós estamos melhores do que muitas pessoas. Mas quando eu faço um esforço e fico pensando que eu tenho que fazer, a gente já percebe, né, que a gente não está pronto para a caridade. A gente ainda não está pronto. Porque a gente se coloca num lugar de melhor para poder ajudar. E aí sempre pinta a dúvida, mas será que eu devo ou não devo? Será que a pessoa não vai me passar a perna? Será que a pessoa está realmente precisando? Ou seja, a gente não faz com certeza do que está fazendo. A gente não tem a certeza do que é ajudar. A gente não sabe com clareza o que é ajudar. É por isso que vai ter lá no capítulo 13, né, que ele diz, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita. Enquanto a gente estiver pensando, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado, eu ainda estou buscando. Enquanto eu estou falando, será que devo dar ou não, será que eu devo, né, sair do meu quentinho, da minha casa e ir até as pessoas para ajudar, na verdade eu ainda não estarei preparado. Então ele diz, né, aqui para baixo já ele diz, né, o orgulho é o terrível adversário da humildade. E ele diz, né, ele prometeu o reino do céu para os mais humildes. Por quê? Porque os poderosos, as pessoas que têm, né, elas estão sempre pensando, ele usa aqui o termo, nos títulos, né, no por que eu sou melhor, por que eu sou pior, qual que é a minha intenção, qual não é. E aí você vai vendo, né, que ele põe exemplo de Jesus. Aí a gente vai ver aqui, para nós ainda é difícil, eu vou falar para nós de uma forma geral, todos nós. Ele diz assim, rico. E é interessante, não é o rico aquele que tem muito dinheiro. Né? A gente viu que essa passagem ela aconteceu em 1863. Ele diz assim, enquanto tu dormes sob teto dourados,
ao abrigo do frio. Não pensa em milhares de irmãos teus, iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, aquele infeliz que passa fome? Aí ele vai falar assim, sei que com estas palavras teu orgulho se revolta. Concordarás em dar-lhes uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. Porque, dirás tu, eu, descendente de sangue nobre, poderoso na terra, serei igual a este miserável que se veste de trapos? Aí ele diz, né, ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus teria colocado um tão baixo? E ele diz assim, e a mim tão alto? Quer dizer, ainda tem isso, né? Quando a gente está melhor, a gente olha, né? Ainda há essa diferença. Se uma pessoa maltrapilha, suja, se aproxima da gente, a gente tenta se afastar. Se alguém bate no portão, e as pessoas vão falar, não, mas o mundo está bastante diferente. Mas se bate num portão, né, você já fica com medo, atendo ou não atendo? Será que ele não vai fazer mal à minha família? Será que ele está realmente precisando? Aí sai aqueles que falam assim, por que não vai carpir um lote? Por que você não arruma um trabalho? E aí, né, muitos... vou ver lá se tem um pão duro, se tem um pão amanhecido. Vou ver o que sobrou da minha cesta básica para ver. A gente vai percebendo que a gente não está ainda totalmente preparado. E é isso mesmo, a gente não está preparado para isso. Então nós vamos ver que esses seres que se tornaram espíritos puros, eles passaram por muita coisa até atingirem isso, né? De se igualarem, de abandonarem fortunas para cuidar de gente que necessita mesmo, de largar, né? A gente fala assim, nós ainda não estamos preparados para deixar nossa família, por exemplo, e cuidar dessas pessoas. Tem gente que já consegue. Né? Que já estão deixando, como a gente fala assim, dificilmente a gente, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho, sim, um monte de coisa a gente tem para fazer. Mas para a gente abandonar, eu falo porque assim, né, no centro espírita, para você conseguir a ajuda de alguém num outro dia que não fosse o trabalho mediúnico, muitas pessoas não iam. Até hoje não vão. A gente fazia o bazar no centro para arrecadar o dinheiro, para não pedir dinheiro às pessoas, a gente vendia, né, aquilo que a gente recebia, e aí quantas pessoas iam trabalhar? 5, por quê? Porque elas não viam aquilo como algo importante, porque eu tenho que passear, porque eu tenho minha família, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então você vê que é muito difícil você tirar uma pessoa do seu conforto, do seu lar, para fazer algo em benefício dessas pessoas. Aí ele diz, né, aqui na pergunta, né, se fôssemos iguais, por que Deus teria colocado tão baixo e a mim tão alto? Lógico, quando a gente vai estudando reencarnação, quando eu fui orgulhoso, quando eu fui muito rico, vaidoso, tive lá, né, todas as pompas e não soube ser humilde, eu não soube fazer isso chegar aos mais necessitados, com certeza numa outra encarnação eu virei de uma forma mais baixa, necessitando de ajuda, precisando. Por quê? Para que a gente aprenda isso. É porque ainda há dúvida. Nós, estudando o Espiritismo, nós acreditamos na reencarnação. Mas a maioria das pessoas não sabe como funciona a reencarnação ou por que existe a reencarnação. Só existe porque você foi numa vida uma coisa muito ruim e acabou prejudicando pessoas, e você vai ter que vir do lado oposto para que você consiga um dia entender como é difícil você estar numa situação ruim e depender, por exemplo, do auxílio dos outros. Quanto é difícil você conseguir auxílio, né? Pedir comida, pedir alimento, pedir o que quer que seja, é difícil, você tem que se humilhar. Nós vamos estudar isso lá no capítulo 13, e depois no capítulo 5, no 15, aliás, ele vai falar de
de caridade, vai falar bastante disso. Eles falam, fazer caridade não é fácil. Não é fácil porque nós ainda somos orgulhosos, e não é fácil porque a gente não tem a certeza se aquela pessoa está realmente necessitando. E para nós temos que ter a certeza se a pessoa precisa ou não precisa, senão eu não ajudo. Eu não ajudo porque eu quero ajudar, eu não ajudo porque eu não tenho certeza. Mas e se a pessoa me dá um golpe? É. E se a pessoa estiver tentando, né, passar a perna em mim? Então você vai vendo o quanto é difícil isso. Ele diz aqui, né? Superioridade e inferioridade. Por que existe? Existe para que se aprenda, né? Se não houver reencarnação, se eu nasci no bem bom e uma pessoa não nasceu nesse bem bom, nasceu no ruim, ela está sendo injustiçada. Ela foi inferiorizada. Ela foi esquecida. Se não houver a reencarnação para fazer essa justiça, eu vou me achar melhor, aquele que estiver melhor, do que aquele que está pior. Por isso que existe, né? É. Por que existe? Porque precisa se aprender alguma coisa com isso. Há necessidade. Então ele fala assim, a riqueza, até ele usa aqui, né? Que a riqueza não é fácil. Não é algo tão bom. Ele cita dois exemplos aqui na frente. Ele fala da menina, né? Ele fala da mulher que vai humildemente pedir esmola, né? Se humilhar. Por que será que ela está se humilhando? Deus quis que ela fosse assim, fazer ela sofrer? Não. Ela tem um motivo de nascer nessas condições, nessa vida, e de ensinar alguma coisa para aqueles que estão melhores que ela. Porque a gente fala assim, é difícil, né, alguém bater na sua porta e pedir alguma coisa. Mexe com alguma coisa da gente, mas a gente não tem certeza. Ajuda ou não ajuda? Aí vai ter aqueles assim, que já entende um pouquinho de espiritismo e fala assim, não, a pessoa está pagando por alguma coisa, deixe ela sofrer, né? Não vamos ajudar não, deixa... Ela precisa sofrer. E não é isso, a gente vai ver que a gente está assim, bastante distante ainda de entendimento, né? Que a gente precisa estudar muito, ler Evangelho muito, ler essas passagens aqui muitas e muitas vezes, pegar outros livros para comparar junto, para que a gente venha a entender. Ele usa, né, aqui, moça, criança, que é pobrezinha, né, que é devotada ao trabalho, que tem privações, e aí é difícil mesmo, né? Vamos dizer assim, uma criança que é pobre, que não tem nada ali na sua casa, e vamos dizer que ela vá para a escola ou ela conheça uma amiguinha que tenha tudo. Se ela não pode ir numa festa e as amiguinhas vão, por exemplo, lógico que ela vai pensar, mas por que eu não posso ir? Vai ter pensamento triste? Vai. Quando eu não tenho condição, mas ele diz assim, não faça isso. Né? Por que chorar? Ele fala que seu olhar se eleve piedoso, sereno, em direção a Deus. Ele diz, Deus dá alimento a todos, né, aos pássaros. Tem confiança nele, ele não te abandonará. O ruído das festas e os prazeres do mundo faz bater seu coração. Gostarias também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar-se a eles, né, aos felizes da terra? Dizes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Aí ele usa o termo assim, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores, sem conta, estão escondidas sobre essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sobre... Quer dizer, ele diz assim, né, que muitas pessoas vão à festa, se enfeitam de roupa bonita, né, buscam prazeres para disfarçar alguma coisa que não está bem dentro dele. Porque ele está reencarnando para passar por isso, está reencarnando para aprender alguma coisa. Né? Ele diz assim, deixa eu ver mais à frente, aqui ele fala, né? Deus escondeu, se você fizer isso, né? Ele usa o termo do anjo da guarda, e acontece muito com a gente, né? Quando a gente entende esse entendimento de anjo da guarda. A função do anjo da guarda, para nós, ele não é a função de proteger a nossa vida, de livrar de todo o mal. A função do anjo da guarda é para que eu, né, cada um de nós, consiga cumprir
o propósito pelo qual nós viemos à Terra. Então, se eu estou desviando do caminho, a função do anjo da guarda ou desse espírito protetor é de me colocar no caminho, de não deixar eu me perder, porque a chance de eu me perder é muito grande, de cada um de nós. De a gente falhar na nossa encarnação, a chance é muito grande. A função é colocar pessoas próximas a nós encarnados e colocar seres espirituais ao nosso lado para que a gente não se perca. Mas ele disse que se a gente se perder por orgulho, principalmente, né? Ele diz assim, que o anjo da guarda, ele retorna a Deus e esconde o rosto com as asas, né? Usando o termo de anjo mesmo, com asas. E acontece isso mesmo, quando a gente não está cumprindo o que a gente deveria cumprir, o anjo da guarda se retira, até que a gente consiga novamente achar o caminho. Aí ele diz assim, se nós formos deixados por esses seres que nos ajudarão na encarnação, ele diz assim, estarás perdida e terás que aguardar a punição reparadora no outro mundo. Ou seja, ele está falando que para que eu possa reparar um mal cometido na Terra, muitas das vezes eu vou precisar, e é por isso que acontece a reencarnação, e a reencarnação a gente não reencarna sozinho, e a gente sempre vai reencarnar com as pessoas com as quais nós tivemos o problema, para que a gente se resolva, né? Então os inimigos, as pessoas das quais nós criamos problema, com certeza a gente vai ter que encarnar com ela. E quando que a gente vai encarnar? Quando os dois estiverem prontos para reencarnar novamente e virão juntas. Então ele diz assim, aguardar a punição reparadora no outro mundo. Ou seja, nós precisaremos de outras vidas para reparar o mal feito nessa. Então, o que é um mal feito? Eu vim me achando o melhor de todos, tenho dinheiro, tenho poder e uso isso para quê? Para me dar bem e não estou nem aí com os outros. Se tem gente passando, né, vamos dizer assim, um dirigente, um político, né, do nosso país, que tem nas mãos todas as oportunidades e chances de, né, acabar com, por exemplo, com a fome, ajudar as pessoas a estarem de uma forma melhor. E eu utilizo o meu dinheiro, né, para outras coisas e não estou preocupado com isso, né? Por exemplo, assim, ainda dou risada das pessoas que estão passando fome. A gente sabe que a reencarnação, né, não dá para você colocar esse ser num lugar gostoso. E também não dá para punir ele eternamente. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar ele numa situação que ele venha entender isso. E daí fala assim, qual seria a situação de uma pessoa dessa? Passar por todas essas dificuldades numa encarnação para que ele um dia possa entender isso. Porque se a vida acabar e cada um vai para um lado, não houve aprendizado. E a função, né, da nossa criação é evolução, é crescimento, é aprendizado, é entendimento. Para que haja entendimento, eu tenho que passar por duas situações, é o que sempre as pessoas falam, né, usam bastante o termo hoje que a gente precisa ter empatia, né? Ele fala assim, o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro, mas é muito difícil quando você vive uma vida boa e está dando tudo certo, você colocar na situação de uma pessoa que está vivendo uma vida difícil. Você não consegue se colocar, por mais que você queira. Então, ele falou assim, como que eu vou aprender isso? Vivendo um dia, eu tenho que viver esse personagem um dia, viver a situação na pele que a pessoa viveu, para que eu possa falar, nossa, é verdade, é difícil mesmo, né, nascer nessa situação, e as pessoas não ajudarem, e as pessoas julgarem, e você ser pisado, e você ser maltratado. Como que eu vou aprender as situações? Um dia eu tive a chance de ajudar e não ajudei, e hoje eu preciso de ajuda. Quando eu tiver uma outra oportunidade, novamente, e pode ser dada essa oportunidade, você vai ser uma pessoa que vai ajudar. Mas precisa passar pelas duas situações. Por isso que a gente fala da reencarnação de outra encarnação. Ele diz aqui depois, né,
se Jesus voltasse novamente para a Terra e tentasse ensinar para nós hoje, muitas pessoas falam isso, né? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E fala assim, se Jesus voltar, como que nós vamos receber ele? Provavelmente da mesma maneira que recebemos há 2000 anos atrás. Ele diz, é o que ele diz aqui, né? Ele fala assim, será que Jesus tem que voltar à Terra, fazer tudo de novo, fazer aquele caminho de sofrimento, ensinar tudo de novo para que eu aprenda? Se eu não aprendi até agora, não é Jesus que vem entrando na Terra, porque eu não vou saber se é ele, eu não vou ter certeza que é ele. É. E aí ele diz assim, né? Talvez até o fizesses recomeçar o caminho do Gólgota, aquele caminho que ele fez até a sua crucificação, né? Tomando chicotada, passando no meio das pessoas com coroa de espinho na cabeça, caindo no chão e alguém tentando levantar. Talvez, se Jesus voltar, ele diz assim, a gente vai fazer a mesma coisa. Ele cita o exemplo de Moisés, que viveu antes de Jesus, que ele fala assim, Moisés colocou o povo, falou, aguarde um momentinho que eu vou buscar instruções ali com Deus e já volto, tá bom? Aguentem aí. Demorou para voltar, o que eles fizeram? Derreteram lá o ouro, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar outro Deus. Né? Então ele diz assim, né? Abandonou o verdadeiro Deus. Né? Mulheres e homens deram ouros e joias para fazer um ídolo que pudessem adorar. Vós, homens civilizados, ele está falando para nós agora, de nós hoje, no mundo que nós estamos vivendo, mundo civilizado. Vós, homens civilizados, procedeis como eles, pois o Cristo vos deixou sua doutrina, né, o seu ensinamento, vos deu exemplo de todas as virtudes. E o que nós fizemos? Abandonastes tudo. Exemplos e ensinamento. Cada um de vós, ele está falando para nós, cada um de vós, com suas paixões, construiu um Deus, ele coloca aqui em letra minúscula, né? Deus a seu gosto. E nós fazemos, eu falava hoje com o colega de trabalho, o Jorge, que está aí na live, a gente estava falando isso, né? A gente vai numa religião, mas a gente não concorda com o que está sendo ensinado lá. Não, mas não pode ser assim. Tem que ser assim. Por que a gente não faz assim? É assim. A gente vai modificando. Imagina essa coisa de dar outra face, né? Que a gente sempre ouve das pessoas. Jesus falou que a gente deve oferecer outra face. Eu não ouvi de ninguém hoje falar isso. Verdade. A gente tem que oferecer outra face. Imagine. A pessoa vai bater na minha cara? Nunca. Eu não vou deixar isso nunca. Perdoar é para pessoas fracas. Imagine, a pessoa faz o que quer com a gente, depois eu tenho que ir lá perdoar. Ou seja, a gente discute com o ensinamento de Jesus. Então, se Jesus voltar e falar de novo para isso, a gente crucifica ele de novo. Ah, crucifica, porque né, imagine se ele chega aqui e fala assim para essas igrejas neopentecostais que vivem de dízimo, exploram seus fiéis, e falem assim, eu sou Cristo, e ele consegue provar de alguma maneira, fazendo algum milagre, e fala assim, todo esse dinheiro aí que vocês ganho do dízimo tem que ser doado para caridade. Esses doutores da lei, né, como se dizia antigamente, e hoje são alguns pastores que se acham conhecedor do evangelho, vão crucificar ele, porque vai contra tudo aquilo que eles fazem de fato. Vão dar um jeito de pegar o que ele está ensinando e mudar. Da mesma forma que as pessoas se dizem cristãos, e defende, por exemplo, armamento, né? Se a pessoa é cristão, seguiria Cristo. Será que Cristo defenderia o armamento? Cristo de alguma vez falou para você levantar a espada para defender ele, por exemplo, defender o cristianismo? Nunca falou isso. Então você vê, nada contra quem pensa o contrário, mas cristão não é, né? Até eu comentei com um rapaz esses dias no Facebook. Pessoa, não, eu sou cristão, de boa família, tal, eu defendo o armamento para me defender. Mas eu falei assim, então cristão tem que, nada contra você ter essa ideia, mas tentar refazer essa ideia de cristão, porque Cristo mesmo não faria isso, né? Eu não ajo nem perto do que Cristo é, mas pelo menos em alguns aspectos eu tenho já a minha opinião bem formada já do que Cristo faria, o que Cristo seguiria, o que Cristo não seguiria, né? Então acho que nem precisaria voltar para ensinar tudo que ele já ensinou, né? Porque senão a gente crucifica ele de novo.
aqui ele está falando assim, né? Como a gente vê Deus. E é interessante que o Gotas de Paz de hoje ele falou, né? Aqui ele diz assim: cada um de vós com suas paixões construiu um Deus a seu gosto. Para uns, um Deus terrível e sanguinário. Para outros, despreocupado em relação aos interesses do mundo. Então você vê que as pessoas têm esse entendimento. Não, Deus é rigoroso, Deus vai me cobrar, Deus vai, né, fazer um monte de coisa. E depois ele diz assim para outros: ah, Deus não está nem aí, as coisas estão acontecendo no mundo e Deus não está fazendo nada. Ou seja, a gente não tem nenhum entendimento claro sobre Deus. Aí você pega aqui, né, um espírito de luz que passou essa gotas de paz, ele diz: Deus existe e é bom. Nunca se esqueça disso. Deus não pode ser ruim. É. O fato dele não estar diretamente envolvido na sua vida, porque nós temos que aprender. Por onde? Por nosso livre-arbítrio. Por onde? Pela nossa capacidade de entendimento. Deus não pode ficar mudando, né? Se Deus mudar a nossa vida e der tudo que é de bom, a gente não tem aprendizado. É a mesma coisa para as crianças. Se você der do bom do melhor, ela não vai valorizar nunca a vida. Não vai valorizar um trabalho, não vai valorizar nada. Então a gente fala assim: qual é o aprendizado que Deus nos dá? Viver aqui na Terra e passar por todas as situações. Para quê? Para que eu mesmo aprenda por mim, né? Cada um por si. Então a gente quer o entendimento de Deus. Ou Deus não está nem aí com a gente, ou Deus, né, tem que interferir, tem que matar todos aqueles que fazem errado e deixar só os bons. E a gente fala assim: quantos bons ficariam na Terra, né, se fosse usado dessa forma? Então ele diz assim, que a gente, né, o Deus que fizeste, ou o Deus que cada um faz, ele diz assim: é o mesmo bezerro de ouro daquele de Moisés, que cada um adapta ele ao seu gosto. Então é o que você falou, né? Não, na igreja nós estamos aprendendo que tem que ter armas, né? Então eu sou cristão das armas, né? Não o cristão daquele que pede para você oferecer outra face e perdoar. Não, é um novo Deus, é um novo Jesus agora. É o Jesus que vai para cima. Nossa religião é essa. Ou seja, a gente adapta a religião àquilo que é o meu interesse, naquilo que eu acredito. Eu quero ter Deus do meu lado matando as pessoas. Eu quero ter Deus do meu lado fazendo o mal. E a gente vai perceber que não existe isso, né? Ele vai estar dizendo: Deus é justiça, Deus é amor. É isso mesmo, é justiça, porque ele permite que cada um cumpra o que tem que se cumprir, pague o que tem que pagar. E é amor sempre, porque ele dá sempre a chance e a oportunidade de que cada um refaça o seu caminho. Por isso Mas esse existe Deus é justiça é bem ambíguo, né? Depende muito da interpretação. Eu entendi o que ela falou. Perfeito, perfeito. entendimento. Mas muita gente usa esse termo Deus é justiça para defender, por Pra exemplo, cobrar. você matar o outro porque está fazendo mal a você. É justiça. Na cabeça dele é justiça. Então, Deus vai entender que eu estou fazendo isso porque estou me defendendo ou estou limpando o mundo dos problemas aqui, né? Então é bem ambíguo, é bem interpretativo, né? Depende muito do que a gente que eu sempre falo, né? Quando eu dava palestra lá, fala-se que Deus fez o homem à sua semelhança. Na verdade, a gente faz Deus à nossa semelhança, né? A gente faz de Deus como se ele fosse a gente, como se ele tivesse raiva. A justiça dele, ele pagaria, se a pessoa está fazendo dor a gente, pagaria com a pessoa sentir dor também, da mesma forma, né? E é bem complexo isso, o entendimento é bem longe do que uma simples frase, né? Deus é justiça, justiça divina. Mas para você entender a justiça divina, e acho que está longe do nosso entendimento, principalmente da maioria, né? Para quem quiser e tiver oportunidade, o capítulo de 1 a 10, ou de 1 a 13 ali no Livro dos Espíritos, Allan Kardec consegue dar um entendimento para que a gente possa entender o que é Deus, né? Qual é o entendimento de Deus. Ele usa aqui, né? Cada um adapta Deus ao seu gosto e às suas ideias. Aí ele usa aqui um termo assim: Deus meus irmãos, despertai, que a voz dos Espíritos toque seu coração. Sedes generosos, caridosos, sem ostentação. Ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares que levantou ao orgulho, né? Que cada um ache isso em si.
em uma palavra, aí aquilo que você falou, em uma palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino, né? Tereis o reino da verdade. Aí ele usa o termo que eu falei aqui em cima, que apareceu hoje no Gotas de Paz. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que vos oferece tantas provas. Aí ele diz, né, que vem mostrar o caminho para nós, né? Ele diz que vem que a fraternidade, a caridade tem que prevalecer, né? Ele está dizendo que esses espíritos que hoje vêm, né, que vieram através do espiritismo, ele diz assim: foram enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada. Olha o que a gente falou aquele dia. Rica em ciências e, todavia, tão pobre de bons sentimentos. Só nos restará chorar e lastimar por vossa sorte, se tiver fazendo errado. Mas não será assim, ele diz. Voltai-vos para Deus, vosso Pai. Então, todos nós que tivermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer a Deus sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Então, ele fala assim, que a gente precisa começar a entender isso, né? Começar a usar. A gente é rico em ciência, né? Em intelectualidade hoje, no nosso mundo civilizado, e ele diz que ainda é tão pouco, né? Então, ele usa o termo pobre, pobre de bons sentimentos. Né? Ao invés de levar o sentimento, a gente fica buscando isso, né? Vamos colocar arma, vamos matar, vamos acabar com os pobres, vamos fazer uma sociedade só dos que têm dinheiro, né? Dos que são poderosos, e vamos acabar com aqueles. Aos poucos, a gente vai dando uma migalhinha para ele, né? Uma ajudinha de custo ali, e vamos ver quem aguenta primeiro, né? Se eles morrerem antes, só prevalecem os bons. Fica muito claro com o Covid, né? A gente vai perceber que muitos que têm dinheiro puderam ter os seus hospitais bons, médico de primeira, e outros ficaram jogados, né, aí nos cantos dos hospitais, não tendo nem vaga. E aí fala assim, qual é a preocupação? Preocupação é com outra coisa, né? Preocupação é com outros assuntos que não a igualdade, né? Que não a parte social. É, Então a gente vê que a gente está muito longe de um entendimento de ensinamento de Jesus, né? Do que a gente precisa fazer, de como que tem que ser a nossa sociedade, qual é o futuro da humanidade. Então a gente diz assim, né? A gente está rico em ciências e muito pobre de bons sentimentos, que a gente precisa pegar esses ensinamentos de Jesus de verdade e começar a ser cristão de verdade, né? Como diz, tornar esse sentimento constante, fazer com que ele prevaleça, né? Que ele e assuma. uma das desculpas, né? Quando eu falo assim, mas você teve, né, no caso do Covid, né? Que os mais ricos tiveram condições de tratar da doença de uma forma melhor, num hospital melhor, com tratamento melhor, e os pobres não. Aí eles defendem isso como meritocracia, né? Mas eu fiz por merecer, eu trabalho desde 9 anos de idade, desde 10 anos de idade, como se a outra pessoa que foi pobre não tenha trabalhado talvez até mais, né, que isso. Como se, eu consegui, eu lutei, por isso eu tenho o que eu tenho, tudo que eu tenho, eu mereço isso, né, a meritocracia. Mas não é bem assim que funcionam as coisas, né, é muito mais complexo que isso. A gente começa a vida num estágio evolutivo, materialmente muito diferente um do outro, então você não pode comparar você a uma outra pessoa pelo que você tem hoje e do jeito que começou. Né? É bem diferente. Né? E quando a gente pensa em ajudar o próximo, pensa em vida, né? Vida aqui na Terra, comida, né? O básico aqui na Terra, a gente deveria pensar muito mais cristão, né? Muito mais igualdade de oportunidades, de ter o básico, pelo menos, né? E as pessoas não pensam nisso, né? Elas acham que, por elas terem orgulho, fazem elas acreditarem que elas são melhores que as outras porque elas trabalharam mais que as outras, porque elas
a família delas é melhor do que as outras, e por aí vai. E as outras são assim porque não merecem ter o que elas têm. Então é bem complexo isso aí, essa parte do mundo que deixa a gente muitas vezes revoltado, né? Então, por isso que a gente precisa, eu falo assim, a gente está no primeiro capítulo de ensinamento, onde Jesus está mostrando aonde que a gente precisa melhorar, né? É, Então ele está falando, uma das primeiras coisas que nós vamos ter que tirar é esse orgulho de que eu sou melhor, orgulho de que eu tenho mais, orgulho de que eu nasci poderoso, ou nasci virado para o sol, para a lua, ou né, nasci com estrela, com isso, com aquilo. Não, você só está nascendo numa encarnação que você está numa situação melhor, mas não ache que é isso porque Deus gosta de você. Ele está dando um ensinamento para você e lá na frente você será cobrado por isso, é. né? Então, eu falo assim, então a gente vai na igreja, a gente escuta alguns sermões, a gente conhece alguns trechos da Bíblia, a gente conhece algumas datas comemorativas, a gente fala no nome de Jesus, mas a gente não tem ideia do que ele quis ou do que ele quer com a gente, né? Qual foi o ensinamento dele? Por isso que a gente fala assim, ainda há dúvida dentro das religiões, o que Jesus ensinou? Né? Para que lado eu vou? Né? Quando a religião, como você falou, defendendo matança, defendendo arma, porque alguma coisa está errada, algum entendimento não foi aprendido, né? É. Será que ele falou isso? Será que é isso que ele quer? Será que é isso que Deus quer, que Deus espera da gente? Ah, então por que Deus não interfere? Porque ele não vai interferir, ele vai querer que a gente melhore esse sentimento. E ele não tem pressa, por isso que a gente fala assim, a gente vai viver situações, vai voltar, e depois a gente vai reclamar do local que a gente nasceu, por que, que a gente está aqui, por que, que a gente vive aqui, porque merece. Porque a gente não tem melhoria, né? Aí, algumas pessoas vão falar, não, mas eu sou melhor, eu tenho alguma coisa. Não é, ele diz aqui, a gente é orgulhoso ainda, a gente tem muita coisa para aprender, a gente ainda se debate com os ensinamentos de Jesus, a gente não acredita que ele tenha falado isso ou aquilo, que isso que ele quer é verdade, como que Deus pode querer, né? E ao mesmo tempo a pessoa não consegue achar que todos os seres foram criados por ele. E se tem um diferente do outro, não significa que um é melhor ou que o outro é pior. Só estão vivendo papéis diferentes e que pode se inverter lá na frente para um aprendizado, para alguma coisa para ser aprendida. Então a gente vê, a gente está muito longe, né? A gente vai precisar muito de evangelho, né? Você está Então, dando aqui, e né? essa parte assim, eu Essa já live. entendi legal, assim, essa parte que nem falei de meritocracia, das pessoas que pensam assim, sei que é errado, que não é cristão. Agora eu estou numa batalha dentro de mim mesmo, de entender as pessoas que pensam dessa forma. As pessoas que pensam errado, do jeito que a gente está falando agora, que as pessoas que se dizem cristãos e não agem como cristão, para eu não consigo ainda ter compaixão por essas pessoas. Da mesma forma que Cristo foi jantar lá na casa de Zaqueu. Zaqueu é uma pessoa de má índole, né? Cobrador de impostos, um político, de certa forma, corrupto na época, pensava de maneira errada e Cristo foi lá porque ele precisava da presença de Cristo, né? Da mesma forma que pessoas que pensam, que se dizem cristãos e não são cristãos, eu acabo condenando, julgando essas pessoas também, né? E embora eu deveria enxergar que eles são pessoas que ainda estão em evolução e talvez precisem de um pouquinho mais de evolução, um pouquinho mais de luz para serem pessoas melhores, né? E eu não tenho isso ainda. Então a gente acaba defendendo o mais pobre, mas ao mesmo tempo quem humilha o mais pobre, eu teria que ter compaixão por essa pessoa também de alguma forma, de passar algum conhecimento ou pelo menos de alguma forma fazer essa pessoa trazer para o meu lado e não excluir como o mundo é hoje, né? E eu tenho essa dificuldade, eu estou lutando dentro de mim por isso, e é o que a gente tem, né? Então, você pega uma pessoa ruim, que maltrata o pobre, eu tenho que ter compaixão pelo pobre, defender o pobre dessa pessoa, claro, mas eu tenho que ter compaixão por essa pessoa, por esse indivíduo ruim, esse indivíduo mau. E isso é uma das batalhas do momento na minha cabeça. Então, mas eu acho que assim, o que você está falando é bem claro. A gente não pode desistir de fazer o bem, a gente não pode desistir de ensinar o correto, a gente não pode desistir de, como diz, a gente não vai ensinar as pessoas na marra
pegando pelo pescoço, chacoalhando. A gente vai ter que ir insistindo, né? A gente sabe assim, uns vão aprender e outros não. Quanto mais pessoas a gente conseguir trazer, vamos tentar dizer, vamos usar o termo assim, né? Vamos tentar trazer, você falou a palavra certa, trazer para o lado, dele fazer entender, né? É difícil para essas pessoas hoje entenderem, porque, como você falou, se a gente é reencarnação de algo que a gente foi no passado, a gente está trazendo para hoje as deficiências que a gente já tinha. Então, eu falo assim, as pessoas estão trazendo aquilo que elas têm de pior. Então, a gente fala assim, por que não tem nada de melhor? Porque, com certeza, cada um de nós lá atrás não teve nada de melhor. É. Então, o que a gente se debate, o que a gente ainda sofre, é o que a gente precisa aprender. Então, o Gotas de Paz ali falou bem claro, o que a gente tem que fazer? Continuar levando luz, continuar levando alegria, continuar levando entendimento, mesmo que ainda algumas pessoas não entendam. E esse que é o difícil para a gente. É. Né? Eu falo assim, a gente vai ter que ser maioria, para que o mundo, que o planeta Terra seja um lugar melhor, a maioria dos que vivem aqui vão ter que estar fazendo o que Cristo quer. Por que ainda o reino, e Jesus ele fala do reino dos céus, por que o reino dos céus ainda não atingiu? Porque a gente não trouxe para dentro da gente esse entendimento. Porque ao mesmo tempo que a gente se diz cristão, a gente ainda está se debatendo com aqueles que não concordam com a gente ainda está querendo brigar, a gente ainda está querendo, quer dizer, então o que Jesus faria? Ele continuaria sendo bom, ele continua tentando passar o... Eu acho que ele se posicionaria, não seria isento, mas com humildade. Não. Sempre ele isso, entendendo, vem cá, não, beleza. Ele ia tomar uma posição, mas com humildade, sem ir ao confronto com os que pensam errado, contra os que tentaram matar ele, os que mataram ele. Então, o que a gente faz já não. O que eu faço, pelo menos, o meu sentimento é esse. Meu sentimento é me posicionar e, ao mesmo tempo, querer brigar com as pessoas que não pensam da mesma forma que eu. E ao contrário, eu tenho que me posicionar sem esse meu orgulho de achar que o que eu sei mais que a outra pessoa, e a outra pessoa tem que excluir a outra pessoa da minha vida, do mundo, porque essa pessoa é errada. Não, essa pessoa tem evolução, assim como eu. Ele está num estágio evolutivo diferente. Em algumas coisas ele pode ser melhor do que eu, mas nesse estágio, nesse quesito, eu acho que ele é um pouco menos evoluído do que eu. Então, talvez, pelo meu exemplo, talvez ele aprenda alguma coisa. Então, mas você falou assim, mas Jesus, o que ele tinha de melhor era a convicção. Né? E ele, com essa convicção e com a certeza que ele tinha, ele conseguia fazer muitos desses virem para o seu lado. Ele era tão bom, vamos tentar dizer assim, e tão convicto nas coisas que ele fazia, que a luz que ele tinha ofuscava algumas pessoas, né? Então a gente percebe que ele não desistiu até o fim. É o exemplo de Pedro, né? Pedro fala, não, eu nunca vou abandonar você, você é o cara para mim e tal. Ele falou, não, até o raiar do sol, né? Você vai me negar 3 vezes. E quando ele estava na frente de Pôncio Pilatos, o pessoal falou, por que você não desiste logo e fala que você está errado, que tudo isso que você está falando é balela? Ele falou, não, nunca vou fazer isso. O que eu vim trazer, que é a verdade, eu vou levar até o fim. Mas por que você não salva a sua vida? Ele falou, não vim aqui para salvar a minha vida. Para salvar a vida de vocês. Eu vim para mostrar para vocês o que é. Ou seja, ele em nenhum momento modificou, né, sem agredir, sem ser irônico. Ele continuou insistindo no bem. Eu vim aqui para a verdade, é o que eu vou deixar, é o que eu vim ensinar. Deus é bom, seja humilde, perdoa. Quer dizer, mesmo que tudo esteja dando errado, continue acreditando que é isso. E a gente não, quando as coisas estão dando errado, mas será que Deus existe? Mas será que esse negócio da encarnação é verdadeiro? Será que não estão brincando com a gente? Será que o diabo não é melhor do que Deus? A gente fica aí, né? Então, enquanto a gente não tiver essa certeza dentro da gente, a gente vai se debater com isso. Né? A gente também não tem certeza, por isso que quando a gente tiver a convicção, como a gente diz, os cristãos que iam
né, ser mortos lá nas arenas com os leões, ser mortos na fogueira, eles cantavam e falavam com Deus para não sentir, quer dizer, eles tinham tanta convicção naquilo que eles faziam que eles não sentiam dor, que eles iam para a morte. Aí alguém fala, ah, vou matar você. Não, peraí, eu mudo de ideia, calma. Né? Eles Eles não, eles não poderiam se sentiam. juntar e guerrear contra essas pessoas, impor esses são os primitivos cristãos, né? Depois teve os cristãos das cruzadas que realmente tentaram fazer isso, mas eles podiam se reunir e enfrentar as pessoas, né? Eu sou cristão, você não é, então eu vou te matar porque senão você vai me matar. Não, eles aceitaram o, a outra face, né? Deram a outra face Quer dizer, eles continuaram com o sentimento. Nós não estamos aqui para guerrear, nós estamos aqui para falar de amor. é, Então, se vocês vão tirar a nossa vida, a gente vai deixar que isso aconteça e vamos continuar amando. Quer dizer, a vida continua. Né? E a gente, quando tiver essa certeza, a gente faz isso. Cristianismo é fantástico, né? Dependendo da interpretação nossa, né? E Mas é isso aí, nós vamos encerrar? 8h40 já. vamos, a gente continua na próxima segunda falando disso, trazendo mais entendimento agora sobre o orgulho, né, o entendimento da palavra, como que a gente pode encaixar, quando a gente é orgulhoso, quando não é, né, como tem um entendimento ruim, muitas das vezes, da palavra orgulho. Vamos lá. Certo? Certo. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual a todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando o remédio para a necessidade de cada um de nós, estendendo também esse pensamento aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, que se encontram em seus recintos, que cada um pense no seu familiar, no seu ente querido, no seu recinto, para que eles também, nesta noite, possam receber esse passe espiritual e possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes do Covid, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado. Nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus, Pai
Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado esse nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim seja. É isso aí, pessoal. Boa noite, até segunda-feira da semana que vem. 7h30 então, estaremos aqui. Até mais, homem. Com Boa certeza. semana. Graças a Deus. Até a semana. Deus abençoe a todos. Até mais. Até mais.